Você tem um tempo para Deus? Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A palavra que eu quero compartilhar com você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, tem como título: Não tem nada a ver. O livro da criação nos informa que no princípio criou Deus os céus e a terra. Além disso, a Bíblia nos informa que no primeiro dia Deus criou a luz, e Deus viu que era boa a luz. No terceiro dia disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. No quarto dia Deus disse: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E viu Deus que era bom. No sexto dia Deus disse: Produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E viu Deus que era bom. Ainda no sexto dia, Deus disse: Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. No segundo capítulo de Gênesis, Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. É interessante notar que isso não foi devido a um erro de projeto. Deus apenas quis otimizar a sua criação mais perfeita, dando-lhe uma companheira. Desde então, ao longo dos séculos, Deus vem ensinando os seus filhos, o seu povo, tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que não é bom. Em Gênesis capítulo 3, porém, a queda do homem o tornou vulnerável a todo e qualquer ataque e artimanha do inimigo. E uma das principais estratégias do inimigo é distorcer todos os valores impostos por Deus. O relativismo tem distorcido valores que outrora eram inegociáveis. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1 que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Não tem nada a ver. Essa expressão maligna tem sido uma das principais causas dos declínios éticos, morais e religiosos da humanidade. Tem tirado a nossa sensibilidade de enxergar o mundo com as lentes de Cristo. Tem nos feito caminhar segundo o curso desse século, cada dia mais distantes de Deus e de tudo que a sua palavra nos ensina.
Os relativistas dizem que não existe verdade absoluta. Entretanto, se não existir uma verdade absoluta, esta frase em si mesma também é uma mentira. Os relativistas dizem que o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Porém, a palavra de Deus nos diz em João capítulo 14 que Jesus Cristo é a verdade. Note que o artigo é definido. Jesus Cristo é a única verdade. Os relativistas dizem que aquilo que Deus nos diz em sua palavra não pode ser verdade. Porém, a palavra nos informa que o primeiro ser a dizer isto hoje encontra-se condenado eternamente. Os relativistas dizem que a palavra de Deus é contraditória. Porém, nenhum outro livro no mundo foi escrito por mais de 40 autores diferentes de diversos lugares, num período de mais de 16 séculos, com tanta harmonia nos seus escritos, de maneira que todos eles tratam do mesmo assunto. Os relativistas dizem que podem seguir Jesus da maneira que quiserem e que isso tudo não tem nada a ver. Porém, a palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 9, verso 23, que se alguém quiser seguir Jesus, deve negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. A palavra de Deus tem condenações e acusações seríssimas às pessoas que fazem de tudo para deturpar a verdade, que fazem de tudo para distorcer a verdade. A palavra de Deus nos diz no livro de Isaías, capítulo 5, verso 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, com a sua infinita sabedoria, quis que o versículo central da Bíblia fosse o Salmo de número 118 e versículo 8, que diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Quando nós estamos debaixo de tudo aquilo que Deus estabeleceu como padrão ético, moral, social, religioso, tudo na nossa vida tende a ir bem. Deus irá olhar para as nossas vidas e ver que tudo isso é bom. Mas quando nós optamos por desviarmos da verdadeira palavra de Cristo, quando nós optamos por nos desviar da verdade que é o Senhor Jesus Cristo, tudo vai mal. Que nós possamos a cada dia ter a certeza de que viver debaixo dos preceitos de Deus, de que viver debaixo da obediência a Deus, não é estar atrasado em relação ao mundo, mas é simplesmente uma prova de que nós podemos entender de fato o que é o sentido da vida. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa. Seja mais um inscrito deste canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos nas redes sociais e que Deus possa te abençoar. No nome de Jesus. Amém.